Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá para a revisão de hoje. Hoje gerou muitas dúvidas aí, né? Como que eu trabalho quando eu não entro no movimento, quando eu perco aí a perna, né? Que ele deu de alta. Vamos lá, vou tentar sanar essas dúvidas aí que eu recebi hoje. Vamos começar quando eu falo assim para vocês. Nós vamos fazer as marcações do dia. O que que eu marco? Eu marco o fundo do dia anterior com a minha linha vermelha e o topo do dia anterior. E aqui o que eu vou marcar? Eu vou marcar o primeiro candle do dia, o topo e o fundo. Essa é a metodologia que eu ensino na mentoria, tá? Às vezes, durante o dia, eu faço outras coisas que eu tenho experiência de fazer, mas na mentoria eu ensino essa metodologia, tá? Então, o que que o mercado fez hoje? Vamos lá. Ele abriu aqui rompendo as médias para baixo, só que aqui ele tinha dois suportes. Então, os vendedores tentam romper esse suporte e devolvem o martelo com volume. Esse cenário é um cenário excelente de compra. Por quê? Porque eu tenho dois suportes aqui que foram rejeitados. E vejam, a VWAP está passando abaixo da 9. Então, para eu pensar em venda, ela tem que passar acima. Nesse cenário, o que que eu penso? Em compra, ela está passando abaixo da 9, tá? Nesses trades de martelo no suporte, geralmente o mercado vai dar uma explosão, mas ele também pode não dar uma explosão, ele pode segurar, por quê? Esse candle aqui, ó, o vendedor ele foi muito grande, ó, se a gente olhar, teve um trade uma vez que eu peguei aí, ó, tiveram 16, 17 pontos esse candle. Teve uma vez que eu entrei aí em um trade assim, que o candle vendedor era o primeiro candle do dia, ele era muito grande, e eu comprei contra ele. E aí o que aconteceu? Eu fui estopada, né? Então eu assim gosto de aguardar o movimento acima das médias para comprar, tá? Eu não vi hoje esse martelo, porque eu ainda não estava mexendo no gráfico. Mas é um possível trade. Se você vê que ele andou um forte movimento, como ele fez aí no candle 3, protege a operação, porque você está contra a tendência, né? Então, trades contra a tendência, a gente tem que ficar sempre muito ligados, né? Tipo, é a hora certa, realmente ele formou um padrão aí, mas graficamente esse é um martelo no suporte. Então, sim, era um trade de compra, tá? Mas eu vi que hoje quase ninguém entrou aqui nesse candle. Então, beleza. E agora, Ana, o que que eu faço? Você vai ter que aguardar o primeiro candle vendedor que aparecer. O que que eu considero uma perna de alta? 3 candles da mesma cor. Se passar de 3 candles da mesma cor, é já uma perna de alta, ó. Tem o 2, 3 e o 4, todos candles compradores. Isso já caracteriza uma perna de alta. Então, aqui, dificilmente você tem que continuar analisando para compra. O que que você tem que fazer quando você perdeu esse cenário aqui, ó? Eu vou marcar o primeiro candle vendedor que aparecer, que por coincidência foi um candle de reversão. Gente, o que que pode acontecer nesse cenário aí? Deu uma perna de alta e o primeiro candle vendedor que apareceu foi justamente o candle de reversão. Na mentoria eu explico que esse candle de reversão aqui, ó, ele é um martelinho com um pavio para baixo. Se ele for acionado, significa que o mercado vai reverter esse movimento, porque ele poderia não ter sido acionado, tá? Se ele não fosse acionado, o mercado poderia estar fazendo apenas um pullback para continuar o movimento de alta, tá? Mas mesmo assim, eu ia marcar essa região e eu só iria operar na compra se ele fizesse esse movimento aqui com volume. Aí eu ia operar na compra, tá? Aí era certeza que ele rompeu essa estrutura e ia trabalhar ali em cima, tá bom? Eh, ou o que poderia fazer, por exemplo, ele não acionou o candle de reversão, você já entrar aqui no 8, entra e se protege, tá? Por quê? Porque ele fez um pullback. Mas aí para eu explicar melhor para vocês, porque nesse caso eu parei de pensar em compra, porque é o candle de reversão, porque ele foi acionado. Então, o mercado está sinalizando para mim que ele vai reverter o movimento. Logo, eu não pensei mais em compra, tá? Eu estou tentando explicar de uma forma que fique claro isso, né? Porque são dois cenários. Um cenário, o candle de reversão sendo acionado, e outro cenário, ele não sendo acionado.
Se ele for acionado, você não tem que mais pensar em compra. Se ele não for acionado, você pode entrar aí no pullback, nessa voltinha que ele fez um pullback aqui na 9 e deixou quem no 8 com volume. Então, seria uma entrada válida, tá? Mas a partir do momento que ele acionou a reversão, ele acionou esse pavio aqui embaixo, não pense em comprar, porque ele vai reverter o movimento, tá? E uma coisa importante aí também, pessoal, na minha metodologia, eu vou ensinar vocês a buscar 2 vezes o risco. Por quê? Eu acho que o pessoal que é novo ainda não chegou na parte de gerenciamento de risco. Por que que buscar 2 vezes o risco é importante? Não adianta eu entrar aqui e pegar 8 pontos ou 6 pontos. O meu stop é de 12 pontos. A conta no final não vai fechar, porque o dia que você for estopado, você vai estar sendo estopado mais, com mais do que você ganha. Então, nós entramos em trades que nós vamos sempre buscar 2 vezes o nosso risco. Os 12 pontos é como se fosse assim, até 12 pontos eu posso entrar, né, eu posso me arriscar lá. Acima de 12 pontos, você vai ter que pensar em se proteger. Eu até postei hoje lá no um vídeo no feed, de um padrão de gêmeos. Lá não cabia meu stop de 12 pontos, mas ele era um padrão de gêmeos. Eu entrei mesmo assim e me protegi, tá. Então e aí o que que eu fui buscar? 2 vezes o risco do candle que eu entrei, tá bom? Não 2 vezes o risco dos 12 pontos. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que o gerenciamento de risco é o que faz a gente ganhar dinheiro. Por que que a gente vê aí muitas pessoas que não têm consistência? Por quê? Ou sai na hora errada, ou pega poucos pontos, mas quando estopa, estopa tudo. Então, se a gente não seguir esse gerenciamento, não adianta. A conta não vai fechar no final do mês, tá? Então, sempre que você entrar em um trade que é igual esse aqui que eu entrei no 12, você tem que buscar aí aliás, eu acho que eu entrei onde foi que eu entrei? Nem lembro. Acho que eu entrei no 12. Nossa, eu nem lembro agora onde eu entrei, se eu entrei no 12 ou no acho que foi no 12 que eu entrei. Mas eu fui buscar 1,5. Ah, lembrei agora, eu fui buscar 1,5 aqui. Eu falei: "Ué, que estranho isso aqui". Como eu estava contra a tendência, eu fui buscar 1,5 do risco, tá. E aí, ó, eu tô sempre ganhando mais, eu nunca vou entrar aí para ganhar menos, tá. Se eu tiver contra a tendência, eu busco 1,5 e foi isso que eu fiz, encerrei meu trade, tchau, fui embora, acabou meu dia, tá. E uma coisa que acontece, quando a gente perde essa perna, a nossa mente automaticamente, principalmente quem operava 5 minutos, acha que não vai ter mais oportunidade, ou que vai ser difícil entrar, ou que a gente começa a criar coisas na nossa cabeça, o que que a gente faz? Faz errado, aí a gente entra na hora errada. Gente, como eu passei por isso, meu Deus. Quando eu perdi a perna e eu queria achar uma entrada sem contexto nenhum, né, então por isso que é muito importante. Perdi a perna de alta ou de baixa, né, o que que eu faço? Marco o primeiro candle contrário do movimento. Se for na alta, eu vou marcar o primeiro candle vendedor. Se for na baixa, eu vou marcar o primeiro candle comprador. E aí eu vou aguardar ele se estruturar dentro daquele padrão ali que eu marquei. O que que ele fez aqui? Ele segurou, né? Eu marquei, aí ele começou. Na minha cabeça, eu que já tenho mais tempo de mercado, a hora que eu vi os vendedores defendendo essa subida, eu já me liguei. Eu falei, vou pegar aqui uma entrada na venda, ó, porque ele rompeu para baixo, fez o pullback e deixou uma entrada aqui. E a hora que ele fechou aqui esse 12, que eu também considero um candle de reversão, deu. Aí eu falei, nossa, ele vai com certeza, né? Olha a explosão que ele dá. Você vê, ele desce com tudo para baixo. Então, a gente tem que ter contexto. Perdi a perna, marca o primeiro candle vendedor. Aguardo uma movimentação aqui em cima. Se não for candle de reversão acionado, eu aguardo o pullback, porque ele vai fazer o pullback e vai deixar uma entrada ali para mim, tá? Então, nesse cenário, se ele não tivesse acionado, eu ia entrar nesse se bem que eu não ia entrar aqui não, porque aqui não tem pavio, eu também falo sobre isso, eu não gosto de candle sem pavio, tá. Mas o que que eu ia fazer? Eu ia aguardar ele romper, fazer um pullback, deixar uma entrada como ele deixou, acima da resistência que eu marquei com o volume, ó, aqui não tem volume, tá. Opa, gente, eu tô falando e mostrando as coisas que eu tô falando no notebook. Eu esqueço que é da tela aqui de cima, ó.
Então, eu ia aguardar um rompimento, um pullback e uma entrada com volume, ó, aqui não tem volume, tá? Para comprar, eu preciso de volume. Então, são coisas que vocês precisam ficar muito atentos, porque eu até conversei hoje aí com um seguidor. O mercado financeiro, ele é difícil, não é fácil, tipo, eu tento deixar o mais simples para vocês, por isso que eu não fico falando de Fibonacci, de indicador, eu tento deixar o mais fácil possível, porque foi assim que eu aprendi. Quando eu entendi que eu não precisava ficar elaborando muita coisa na minha cabeça, eu criei padrões que se ele fizesse isso, eu ia fazer isso, né, se ele fechasse de um jeito, eu ia fazer desse jeito. Então já gravem isso, perdi a perna de baixo de alta, eu vou marcar o primeiro candle vendedor. Eu vou operar em cima dele, se ele romper, fizer um pullback, deixar uma entrada com volume. Se ele acionar a reversão, eu não penso mais em compra, eu vou pensar em venda, tá? E aqui foi outro cenário que vocês poderiam ter vendido, ó, beleza. Não gosto de candle de reversão, não gosto, não vou entrar. Então, eu vou aguardar esse cenário aqui, ó, esse rompimento para baixo aqui. Percebam que ele rompeu a 9, a VWAP e agora o suporte, que antes era uma resistência. Ele rompeu tudo para baixo. Qual o cenário que eu tenho que aguardar aí? Mais um candle fechando abaixo dessas marcações, ou o pullback, porque o que que ele poderia fazer? Romper, recuar e deixar uma entrada. Ele não fez isso, ele rompeu, rompeu, entra. Então é isso. Anota, gente, anota isso. Quando eu posso entrar numa venda, fechando dois candles da mesma cor abaixo de todas as minhas marcações, ou rompendo, fazendo um pullback, que é um recuo, né, na cor de compra e deixando uma entrada lá na venda. Isso você também pode fazer. Lembrando que eles precisam fechar abaixo das suas marcações, tá? Então a outra entrada era aqui. Ó, 13 pontos, tá bom? Ó, um cenário de pullback aqui, ó. Ele vem, faz um pullback e começa a deixar entradas. É esse cenário ou esse cenário, tá? É só isso que você tem que pensar. Beleza? E uma coisa, no 10 minutos é assertivo, então você não precisa ter medo dele voltar. Ele não vai voltar, ele vai te dar o trade. Só que assim, o que que eu faço? Que eu tento fazer, que eu também não consigo, gente, fechar o gráfico. Eu não consigo. Eu fico olhando, aí eu fico pensando. Essa é a minha maior dificuldade hoje, fechar o gráfico, deixar o trade andar, sabe? Eu quero me proteger. Então, se vocês têm assim a consciência de que está tudo bem, vou fechar meu gráfico e vou deixar rolar, é a melhor coisa, né? Eu faria isso. Tá bom? Aí beleza, né? Aqui ele criou aqui uma lateralização. Olha aí como a gente tem que tomar cuidado. Ele rompeu aqui o fundo do dia, deixou uma rejeição, rompeu novamente, deixou uma reversão, ó. Só que essa reversão, ó, ao contrário aqui, aquela reversão era de venda, essa era de compra, não foi acionada, vocês viram? Então, a gente tem que aguardar sempre reversões, ó, que são acionadas, significa que o mercado, ó, ele vai subir, tá? Aqui nesse cenário, o que que eu faria? Deixa eu ver, ele rompeu para baixo, fez um pullback, ó. Ah, quero entrar aqui nessa venda, não foi nem acionado, tá? Prestem atenção nos padrões de candle que ele está deixando. Isso daqui, quando ele rompe e deixa essa rejeição, esse martelo, eu faria isso, ó. Eu ia marcar essa região aqui, tá? E aí eu só ia operar na venda depois que ele rompesse. Então, talvez eu entraria no candle 29, mas como nós estamos falando da parte da tarde, ó, não tem volume nenhum. Então não tem por que fazer isso, né? Mas se vamos supor que esse cenário é de manhã, tá lá todo mundo lá de manhã, beleza. Ele rompeu aqui o suporte do dia, a linha vermelha, e deixou um martelo. Eu ia marcar essa região, esperar ele fazer essa movimentação abaixo da minha região. Ai, Ana, mas você não está entrando muito atrasado? Não, não estou. Por quê? Porque eu quero buscar duas vezes, eu não quero buscar 10, 8, eu quero buscar 20, eu quero buscar 18. Então eu tenho que ter certeza que ele vai romper, que ele vai descer, sabe? Até porque aqui não foi acionado, né, esses candles não foram acionados, ó, nem o 26 foi. Então ele acionou justamente o movimento que ele ia fazer, tá. Então gente, tudo isso que eu monto aí para vocês, é porque
São real, assim, de muitos estudos que eu vi que dá muito certo, então é como se fosse confirmações, tipo, preciso aguardar acontecer isso para eu entrar. E por que que as pessoas não têm consistência no 5? Porque o 5 ele antecipa muito a informação. Aí às vezes você está com stop curto, ele volta para te pegar, às vezes você está com alguma coisa ali que ele vai retornar, não vai te dar segurança no trade. No 10 minutos não. Se você aguarda a configuração acontecer, ele vai te dar o trade. Se você aguardar exatamente esses padrões aí que eu mostrei para vocês, ele vai dar o trade, tá bom? Então é isso, gente. A revisão foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido, porque às vezes eu acho que eu não consigo falar direito, se explicar direito, sabe? Eu tento ser o mais didática possível, mas eu acho que é uma coisa minha mesmo, né? Que eu sou uma pessoa que eu sou extremamente perfeccionista, gente. Então eu quero cada vez melhorar mais, sabe, para que vocês entendam, para que vocês, comecem a falar: "Ana, estou conseguindo, entrei no trade, peguei essa movimentação". E vocês vão perceber que é muito leve, é muito tranquilo quando vocês entendem aí os padrões e aguarda: "Ah, eu vou não entrei no martelo, deixa eu aguardar um movimento de volta. Ah, se ele não tiver a volta, deixa eu aguardar um pullback para entrar na compra", tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite aí para vocês e bons estudos.